Bom dia, Olivier. Bom dia, Begonha. Muito bom dia. Olá, bom dia. Hoje estão os dois à distância. O Olivier, de resto, já em plenas férias no Algarve, de certeza de óculos escuros. Quer dizer que também te sentes abrunhosa, Olivier? Sim, não sei se me estava abrunhosa, porque eu não costumo ter sempre os óculos escuros, mas está tudo bem, obrigado. Sim, isto numa referência, claro, também à polémica que tem sido gerada em torno das declarações de Pedro Abrunhosa sobre Vladimir Putin e o comunicado de que depois o músico foi alvo por parte da Embaixada Russa e que foi considerado ameaçador. Como é que vês esta polémica e as reações que, entretanto, está a gerar? Bem, isto para mim chama-se a liberdade de expressão, claramente, e isto tem que ser absolutamente respeitado. Que eu saiba, não é Pedro Abrunhosa que está na origem da guerra. Que eu saiba. E, portanto, é preciso ver aqui quem é que tem o maior grau de responsabilidade. No entanto, onde é um caso um pouco complexo é que a liberdade de expressão ela tem que ser aplicada também dos dois lados. Ou seja, a partir do momento em que temos alguém como Pedro Abrunhosa que tem um discurso duro em relação a Vladimir Putin, é a opinião dele, resta saber, e sei que, por exemplo, na Alemanha, um grande maestro foi excluído das suas funções porque recusou-se, ele nem apoiou publicamente Vladimir Putin, mas recusou-se a condenar a invasão da Rússia. E ele foi excluído. Portanto, a liberdade de expressão ela é bonita, mas, na minha opinião, temos que ver se ela funciona dos dois lados, porque no caso, podemos imaginar que alguém que apoia abertamente a política de Putin, claro que pode ser complicado manter uma atividade regular, por assim dizer. Agora, alguém que não se pronuncia, e há muitos russos que estejam em Portugal, em outras partes do mundo, que apenas e só por serem russos, são excluídos do trabalho deles. E tu, Begonha, como é que tens visto esta controvérsia? E pergunto, de resto, se estás ou se te sentes solidária também com a causa abrunhosa ou não? Antes de máis, gostaba de saber como é que está o noso Olivier no Algarve, non é? Imagino o Olivier totalmente descontraído no Algarve, non estará con óculos, mas pronto, imagino que estará agora estou feliz. Feliz, non é? En que parte do Algarve estás? En que parte? Super feliz. Estou em São Brás de Alportel, perto do Faro. Conheço muito bem, é muito giro, muito giro. É uma zona mais do interior algarvio. Mas o Olivier trata-se bem, não te preocupes. Avançamos então para a questão do Abrunhosa. Non divi o Abrunhosa que, por certo, foi o primeiro músico que eu coñecí, o dos primeiros músicos portugueses que non coñecía con anterioridade cando vim morar a Portugal, non é? É un dos grandes músicos portugueses e, sobre todo, un dos grandes compositores de letras de canções con moito significado, non é? Cae en Portugal. Eu, sin dúbida, estou tamén solidaria con ele e acho que esta polémica chegou no momento certo, no sentido de que é moito importante, non é, neste momento que as autoridades demonstren a solidariedade con ele e tamén o resto da cidadanía en Portugal. Vamos ver que posicionamento é que ainda podem tomar os políticos portugueses em torno deste caso. O Ministério de Negócios Estrangeiros tomou uma posição, mas o Ministério da Cultura exatamente, não... ele fez essas declarações, o Pedro Abrunhosa, e nas suas redes sociais, não é, a pedir mais envolvimento do Ministro da Cultura, por isso imagino que não demorará muito o Ministro da Cultura também dos deputados. Mas vamos avançar. Recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E ainda com a Rússia em pano de fundo, esta semana fica marcada pelo acordo alcançado na União Europeia para a redução voluntária do consumo de gás, 15%, a partir de agosto e, em princípio, até março do próximo ano, justamente para diminuir a dependência da Rússia e precaver um eventual corte do fornecimento de gás por parte do regime de Moscovo. A Hungria votou contra, Portugal, Espanha, Grécia e Polónia, entre outros países, exigiram exceções. O que é que vos parece este acordo? É um sinal, apesar de tudo, de unidade na União Europeia, ou tantas exceções mostram que a Europa não estará assim tão unida? Olivier. Eu diria que é, por um lado,
é uma mensagem política forte, porque se na Europa conseguimos uma redução, por exemplo, vamos imaginar, uma média de 10%, é uma mensagem política forte dada a Vladimir Putin. Mas, do outro lado, de facto, há tantas exceções neste corte que estamos a ver que ainda estamos longe da chamada realidade, da realpolitik, que vai acontecer no próximo inverno, porque se temos um inverno difícil na Europa, e sobretudo nos países tipo como a Alemanha, como a França, outros países onde há necessidade de ter o aquecimento dentro das casas, é evidente que o acordo que é atual não será suficiente. Não será suficiente, e por isso eu acredito, infelizmente, que sim, terá que haver em algumas zonas alguns cortes, vamos ver se para as empresas, para os particulares. Eu acho que neste momento tem uma espécie de pré-plano antes do verdadeiro plano que vai acontecer no inverno. Sendo que vários países já começaram, entretanto, a poupar nos gastos, como na Alemanha já há várias cidades a tomar medidas para reduzir desde já o consumo do gás. Mas dizias, Begonha? Sí, o que dicía precisamente ten a ver con o que acabas de dizer e o que estaba a dizer Olivier, que en España xa nos últimos días os principais xornais e os órganos de comunicación social xa están a adiantar, xa a preparar para os cortes que se preparan cando voltemos de ferias. É dizer, por exemplo, aparecen algúns xornais, oye, vamos ter de tomar duxe, mas dunha maneira máis breve, é dizer, un duxe, en vez de demorar 15 minutos, menos tempo, menos quente, por exemplo, en vez de 15 minutos, 5 minutos. Non sei, Olivier, o que demora en tomar duxe. Por exemplo, para as mulleres é moito máis complicado, non é? Eu non tomo duxe, eu sou francés. Mas as mulleres que temos o cabelo comprido... É o velho mito de que os franceses não tomam banho, não é? Para as mulleres espanholas e portuguesas, que somos moito limpiñas, e que temos o cabelo comprido e bastante cabelo, isto de un duxe 5 minutos, tens de pôr, por exemplo, o shampoo, depois amaciador, depois non sei que, é un bocadiño difícil, mas xa se están a facer varias reportaxes nas televisões, por exemplo, sobre este tema. O que vai talvez não fosse má ideia preparar um manual de como tomar banhos rápidos, não é? E para mí este acordo de Bruselas é un acordo de mínimos, colegas, é un acordo de mínimos, porque máis unha vez os nosos países ibéricos tiveran de ceder, como ben sabemos non concordaban co este acordo, non é, inicialmente proposto, a Unión Europea e o resto dos países tamén cederan, non é, e é un acordo de mínimos, non é, mas a ver o que acontece, porque non estou a ver con estas mudanzas climáticas. Imaginen que apareza o que teñamos os días de moito frío, porque todo é posible, antes de tempo, a ver como é que facemos. É dizer, vamos ver a prova do algodão, vai ser cando comenzar o frío, cando voltemos das férias, a ver como é que resolvemos esta redução do consumo. Bom, e no meio de toda esta crise, o Ministro Russo dos Negócios Estrangeiros andou esta semana pelo continente africano, que de resto há vários países em África que são das grandes vítimas indiretas da guerra na Ucrânia, não é? Devido nomeadamente à questão dos cereais ainda retidos na Ucrânia e também na própria Rússia. Mas Lavrov passou pelo Egito, pelo Congo, pelo Uganda, Etiópia, para estreitar laços e, sobretudo, para reunir apoios em troca de acordos militares. O que é que te parece esta estratégia do Kremlin, Olivier? Não é uma surpresa. Sabemos que há cada vez mais ligações entre a Rússia e o continente africano. Por exemplo, do exemplo do Mali, ex-colónia francesa, dá um sentimento anti-francês. Enfim, aqui não vale a pena falar do porquê do como, mas isto é algo real. E versus a Rússia, através também dos mercenários da unidade Wagner, também verdade seja dita, que está cada vez mais presente no continente africano e, nomeadamente, no Mali. E, de uma certa forma, a visita de Lavrov para dizer aos países africanos, é o discurso habitual de Putin, deste regime, que é a culpa disto tudo. Se vocês têm problemas com
com cereais, tudo. A culpa não é nossa, a culpa é do Ocidente. E a tal também ideologia de se cada vez mais se afastar dos regimes ocidentais, sejam ele francês ou americano, e para se virar para a Rússia. Portanto, eu diria que o que é super interessante para quem segue de perto a geopolítica é que temos, por um lado, por exemplo, Lavrov, neste momento está no continente africano e, ao mesmo tempo, temos Macron, que também está em visita no continente africano, ou seja, uma espécie de batalha diplomática a céu aberto no continente africano. Sim, sendo também uma prova, Begonha, de que a Rússia, apesar de tudo pelo mundo, tem algumas latitudes onde continua a conseguir apoio. Sí, sin dúbida. Parece que estamos a voltar á época altura colonial, non é? Na altura colonial os grandes países europeos, non é? Se paseaban pela África, non é? Para ter cada vez máis forzas, Sim, da enriquecer mesma forma e demais. que Estados Unidos e a União Soviética disputavam justamente o controle dos países africanos. Sí, e neste caso é voltar outra vez a isto, coincidentemente, como dicíamos, que estesen tanto este político ruso como no caso da França o seu presidente, a súa máxima figura no continente africano, diz moito do que se procura neste momento, non é? Que contar a África sempre foi importante e continuará a ser importante, non só pelos apoios, mas tamén pela riqueza que ten, non é? E o que pode significar tamén para a Rusia agora neste momento contar con o apoio de determinados países ou grandes potencias africanas, pois iso indica tamén que o apoio internacional á Rusia está moito fragilizado. Entretanto, que perdeu bastantes apoios. Ainda sobre a Rússia, surgiu ontem a notícia de que Vladimir Putin poderá ter contribuído para a queda de Mário Draghi em Itália. Sim. Terá havido contactos entre o regime russo e o partido de Salvini, a Liga, um partido nacionalista, nas vésperas da retirada do apoio ao governo de Draghi. É credível esta informação, Olivier? Será assim tão longo o braço de Moscovo? É assim, sabemos que houve ligações de proximidade entre Salvini e Vladimir Putin, isto são factos, mas daí a considerar que é a chave da queda do governo Draghi, eu acho que não. Para já, não é apenas Salvini que fez cair o governo de Draghi. E depois não podemos também cair no erro de considerar sempre que é um partido da extrema-direita, e Salvini é claramente o homem da extrema-direita, considerar sempre que é a Rússia que sempre manda em qualquer lado. Também não podemos cair neste erro. Por exemplo, na Itália, a senhora Meloni, que é, se a aliança direta ganhar as eleições, poderá ser a primeira-ministra da Itália, portanto, uma mulher claramente da extrema-direita, mas também ela foi clara, ela tem uma posição atlantista, ou seja, perto dos Estados Unidos, e até apoia ela a entrega de armas da Itália à Ucrânia. Portanto, não podemos também caricaturar desta forma a política. Sim. Mas ter contribuído é possível, é verdade, não sabemos, estamos a falar de rumorologia, não é? Mas todo é possível e pode ser possível, porque é verdade que iso sí que há algún tipo de prova que o regime de Moscovo sí que axudou a determinados partidos ou movimentos de extrema direita. E antes se falaba, non sei se se lembran, cando foi o dos coletes amarelos, non é? Na França, que podería estar por trás tamén a axuda de Moscovo. Portanto, todo é possível, saberemos. Pelo menos sabemos que eles andam por aí. Exatamente. E de resto, voltando ainda aos aliados de Putin, falamos agora de Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, que voltou a ser notícia nos últimos dias por motivos bastante polémicos. Ele defendeu que os europeus, ou em concreto os húngaros, não se devem misturar com outras raças. Isto causou polémica entre os próprios aliados de Orbán. Como é que vêem este novo passo que o dirigente húngaro empreendeu, Olivier? A Hungria afasta-se cada vez mais da União Europeia. Vamos lá ver até que ponto que a reação se um dia vai ultrapassar o limite dos limites,
mas isto é muito preocupante, porque há lá duas declarações que são preocupantes. A primeira, como tu disseste, não é? Não somos, dizer, um país, uma raça mista, não sei o quê, mas pronto. Mas eu diria que o mais grave é quando ele fala até, mete uma pé de piadinha lamentável, falando do know-how da Alemanha em matéria de gás. Sim, faz Sinceramente, uma referência indireta às câmaras de gás do regime nazi. Exato. Bom, isso, sinceramente, para aliás, o que valeu a demissão de uma conselheira dele, porque uma coisa é estar, como diz esta conselheira amiga do Orbán, ou ex-amiga do Orbán, uma coisa é ter uma posição cética em relação à União Europeia, até ter uma posição muito dura em relação aos migrantes, e outra coisa, diz ela, é ter um discurso perto dos nazis digno de Goebbels. Depois Orbán encontrou uma desculpa que sim, não foi um mal-entendido, mas enfim, ele está a afastar-se, e não só através das declarações. Eu espero que um dia a União Europeia considere, eu acho que isto também querem os povos, que a União Europeia não é apenas uma união de mercados, também é uma união de valores europeus, que pessoas lutaram durante anos e anos, décadas e décadas, para exatamente não ouvirem este tipo de discurso. Mas o certo é que são fenómenos que estão presentes em pleno coração da União Europeia, Begonha. Sí, no, e isto tamén estábamos a falar da África, no, que nos lembraba a época colonial, no, con as potencias europeas a tentar presionar e a dominar cada vez máis o continente africano. Neste caso é parece que voltar para a época da Segunda Guerra Mundial, para a altura da raza aria, do nazismo, dos radicalismos extremos, no, do Hitler. Non sei, isto faz pensar e a mí me enche de preocupación, porque isto é moito perigoso. Se a Hungría cada vez se afasta máis da Unión Europea e comeza o Orbán co este discurso de odio exagerado a diferenciar e a falar desta raça única, en fin, isto é moito preocupante. Sim, são discursos realmente muito sombrios, mas sei que queres falar de temas mais luminosos também, nomeadamente da peregrinação europeia de jovens a Santiago de Compostela. Conta-nos lá a grande expectativa. Temos xa moitos xovens portugueses que neste momento están a percorrer os camiños portugueses de peregrinación a Compostela, porque estamos a falar, colegas, de máis de 15.000 xovens de toda Europa. Eu acho que pode se ultrapasar bastante, de toda Europa, non só españoles e portugueses. É quase uma mini jornada da juventude. Exactamente, que van chegar cá ao longo da próxima semana, non é? E há unha coisa moito bonita que, sobre todo, se está a potenciar porque estamos neste segundo ano xa co veo, non é? Que tevese de alongar por causa da pandemia, e entón a maior parte deles veñen a peregrinar, por iso están a peregrinar neste momento, e van chegar entre aproximadamente o día 1 e o día 7. O plato forte vai ser non neste fin de semana, no próximo fin de semana, mas como estaremos de ferias, quero lembrar cá. E entón, se xa temos movimento en Compostela estes días, co Ano Santo Xacobeo, imaginen o que vai ser, como se vai encher de luz, de enerxía, de música, de cánticos en torno a catedral e o camiño de Santiago, non é? E a encher de xovens europeos en prol tamén da paz, dos valores cristianos. Vai ser moito bonito. Até dia 7 ainda vamos a tempo, Olivier. Que tal uma caminhada desde o Algarve a pé até Compostela? Sim. Este é um grande sonho, por acaso é verdade, ainda não... Mas olha, podes fazer de bicicleta, Olivier. Sim. Não, isto não, obrigado. Não. Isto não, obrigado. Obrigado pela proposta, mas já chego de comentar a bicicleta na televisão, o resto prefiro andar a pé. Muito bem, são 10 horas e 39 minutos, estamos no Visto de Fora. Como é habitual, com Olivier Bonamici e Begonha Inigas. Este é um programa da Renascença em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Por cá, para além das intermitências no funcionamento das urgências hospitalares, sobretudo ginecologia, obstetrícia, blocos de partos, a semana também ficou marcada por notícias em torno da falta de polícias e, noutra perspectiva, pelo excedente orçamental que registou níveis históricos no primeiro semestre deste ano. O Estado português registrou um saldo largamente positivo, superior a 1.000 milhões de euros, num cenário em que muitas famílias portuguesas sentem os efeitos do aumento do custo de vida e da subida dos juros. Como é que veem este contraste entre, por um lado, o excedente do Estado e os problemas financeiros que tantas famílias enfrentam, Olivier? O facto de haver um excedente orçamental é uma excelente notícia. Não é também uma grande surpresa, tendo em conta o contexto atual, mas eu acho que o governo se focar em 2 pontos, que é o apoio às famílias mais carenciadas e aos setores mais carenciados. Por exemplo, o contra-exemplo foi feito em França, que é, em França, por exemplo, rapidamente foi feita uma redução, como em vários países, do preço da gasolina por litro. Só que esta medida diz respeito a toda a gente. Uma pessoa rica vai beneficiar do mesmo desconto que uma pessoa carenciada. Isto não pode ser, portanto, o foco tem que ser feito neste momento aos setores mais carenciados e às famílias mais carenciadas. E em paralelo, é preciso nunca esquecer que este dinheiro deve absolutamente servir para a redução da dívida pública, porque Portugal e não só outros países como a Espanha, a França, a Itália têm uma dívida pública enorme. E o problema da dívida pública, é claro que não é algo muito popular, porque quando falamos para reduzir a dívida pública, as pessoas pensam assim, porque pagamos mais logo, pagamos depois. Só que se tu não reduzes a tua dívida pública, tu vais ter cada vez menos serviços públicos de qualidade. E tem a ver com o hospital e tem a ver com a educação. Portanto, para mim, são os 2 pontos em que o dinheiro absolutamente deviam ser usados, nomeadamente a redução da dívida pública. Sim. E, sobretudo, se não se reduzir a dívida pública, expõe-se o país a toda a espécie de contextos desfavoráveis do ponto de vista internacional, como já estamos a assistir de resto, com aquilo que está a acontecer um pouco pela Europa e que está a fazer subir também os juros portugueses. Begonha, mas pelo menos falta de dinheiro o Governo não tem para não avançar com medidas concretas de ajuda às famílias. Sí, mas é verdade que a despesa pública tense de controlar, non? E a despesa e a dívida tamén que pública que se acumula. E é verdade que eu acho que isto é prioritario, non é? Porque agora estamos neste momento das ferias, as persoas todos precisamos de desligar, de descansar, de dar un paseiño pela praia ou pela montaña, non é? Estar con a familia. Mas realmente o outono, como xa estamos a contar desde há moitas semanas, vai ser duro, vai ser difícil, o están a dizer os políticos. Por iso, este tipo de medidas de axuda ás familias é prioritario, porque cada vez temos menos poder de compra, nos acontece a todos, mas as familias máis carenciadas son as que máis sofren e máis van sofrer. Por iso isto é fundamental, igual que na pandemia se teve bastante cuidado en apoiar a determinados colectivos, penso que neste momento é prioritario axudar as familias e as persoas máis carenciadas. Outra questão que tem sido levantada, nomeadamente pelos partidos de esquerda, tem a ver com os lucros muito substanciais que têm vindo a ser anunciados por grandes empresas, incluindo empresas do setor energético. Ao longo dos últimos dias temos tido sucessivos anúncios de lucros bastante volumosos, caso dos resultados da Galp, que de resto foram os mais substanciais dos últimos 17 anos. A questão aqui, Olivier, é até que ponto faz sentido taxar ou não, de forma excepcional, estas empresas que estão a beneficiar do contexto de inflação elevada, e nomeadamente dos preços mais elevados daquilo que são os combustíveis e a energia. Este debate, para já, ele existe e vai existir cada vez mais. Porque há pessoas que ficam cada vez mais revoltados, não é, com alguns lucros das empresas. Mas isto tem a ver com o contexto. Agora, o problema nisto tudo é que acho eu que já há taxas suficientes, eu acho que já há taxas suficientes, e depois disso é preciso não esquecer que qualquer imposto é pago um dia ou outro por quem? Pelo consumidor final. Isto é que é, na minha opinião, o grande problema. O que não impede é que, por exemplo, em França, houve um debate sobre isto, foi por um triz que a lei não passou,
portanto, uma lei apoiada pela esquerda e a extrema-direita, curiosamente, portanto, para ter esta taxa extra, não é? E afinal, a empresa Total, que fez lucros monumentais, decidiu que fazer um pequeno gesto, não é? E a partir de setembro, acho eu, vai baixar 20 cêntimos por litro a gasolina. Portanto, é melhor, na minha opinião, haver este tipo de gesto do que impor à empresa uma taxa, porque depois, de qualquer modo, há sempre forma depois de ter a sua atividade num outro país, ou então, eventualmente, de esconder os seus lucros, etc. Eu prefiro, e há uma sugestão lá, eu prefiro a posição de uma empresa em França que eu acho correta, que é a empresa dos hipermercados Leclerc, que disseram outro dia, o diretor-geral, portanto, Leclerc é uma grande empresa, disse que acha muito estranho que haja muitos fornecedores que andam a lhe dar uma fatura elevadíssima, alegadamente por causa da guerra. E ele pede muita transparência. E eu acho que no contexto atual, em vez de haver taxas em todo o lado e tudo isso, é preciso absolutamente haver mais transparência para ver se realmente o consumidor paga mesmo a sério o preço da guerra na Ucrânia. Begonha? Exactamente, máis transparencia, por iso as asociações de consumidores son fundamentais, por exemplo no caso da ADECO en Portugal, mas non só iso, fiscalidade e transparencia. Cando se fiscaliza e se exixe ás empresas que demostren transparencia, nos consumidores tamén finalmente podemos saber onde que vai o noso diñeiro, non é? Porque unha grande parte das nosas facturas está feita de impostos. Entón, para mí, a base de todo isto non está en carregar aínda máis a fiscalidade para as empresas. Non, é que esas empresas sexan transparentes nos seus lucros, a determinar os seus beneficios, os seus lucros, as súas despesas, como é que se diferencian tamén as facturas, non é? Com as diferentes tasas para consumidor. Todo iso é moito, moito importante, porque senón vamos chegar a un momento no que o descontentamento social vai chegar a un limite xa que vai ser difícil de controlar. Gostava de ouvi-los ainda sobre outra polémica que está aí latente, uma polémica política que opõe o Chega ao Presidente da Assembleia da República, nomeadamente devido ao projeto de censura do partido de André Ventura, Augusto Santos Silva, que entretanto decidiu pedir um parecer à Comissão de Assuntos Constitucionais. Vendo de fora este caso, Olivier, o que é que te parece e quem é que sai mais a ganhar? Isto é vou confessar que esta conversa entre os dois homens, não é? Eu ouvia 3 vezes. Portanto, eu ouvi esta manhã, eu ouvia 2 vezes esta semana. Porquê que eu ouvi 3 vezes? Porque às vezes não podemos ficar na primeira impressão. Temos que analisar um pouco e ver. E de facto, o Augusto Santos Silva, eu não sei, quando eu ouvi falar a resposta de André Ventura, eu não sei se ele respondeu como Presidente da Assembleia ou como uma resposta partidária a André Ventura. Isto eu coloco este ponto de interrogação. E é um debate que eu acho que faz sentido. Este debate faz sentido. Agora, André Ventura, claro, sabemos que é um candidato antissistema, já foi anti-Ferro Rodrigues, agora anti-Santos Silva. Eu acho que neste tipo de coisas tem que haver a questão da legalidade. Se, por exemplo, vamos imaginar que André Ventura tivesse dito algo que ele não disse, os imigrantes não estão bem-vindos em Portugal. Eu acho que caberia ali ao Presidente da Assembleia da República, sim, dizer que isto, por exemplo, é algo que é, vamos imaginar, que é ilegal, não sei qual é a palavra, mas enfim, que não respeita a Constituição portuguesa, etc, etc. Ok. Mas não foi isso que disse André Ventura. Ele não disse os imigrantes não estão bem em Portugal. Ele falou de uma certa categoria de imigrantes que não contribuíam para o desconto, etc, etc. A partir daí, cabe, a minha opinião, à oposição de André Ventura, ou seja, ao governo ou a outro partido, responder da forma como Augusto Santos Silva respondeu. Portanto, mas é algo de complexo. Confesso que é algo de muito complexo. Mas seja como for, Begonha, até que ponto é que estes episódios não vão contribuindo para dar visibilidade e colocar numa espécie de vitimização André Ventura e o Chega? O André Ventura está a conseguir o seu objetivo con isto, non é? O presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, pois claro, non se conseguiu controlar e o André Ventura xoga con todo isto, é dizer, ele é así
e o que tenta é tirar, acabar con a calma, digamos, dos seus adversarios políticos, non é? Para ele protagonizar o que ele quer protagonizar, que estar continuamente a sair nos media. Mas para mí o incrível disto é que teña de ser o presidente da República máis unha vez como se estivésemos nunha escola, nun patio de escola, de colexio, non é? A solucionar, é dizer, onten o presidente da República almorzou no Palacio de Belén con Augusto Santos Silva, como presidente do Parlamento, non é? En teoría, pronto, foi ele que o presidente do Parlamento que o convidou para ese sábado bicentenario da Constitución de 1822. Mas hoxe vai receber ao André Ventura. Entón, para mí, isto é máis unha maneira do André Ventura de tentar conseguir protagonismo e a facer perder os nervios, non é? Os nervos dos seus adversarios políticos. É simplesmente isto, non é? É unha coisa como tipo patio de colexio. Estamos cada vez mais próximo das 11 e no Visto de Fora temos de avançar para o último índice de Tugalidade desta temporada. Preparem aí, portanto, o vosso conhecimento da língua portuguesa. Índice de Tugalidade. Como é habitual, trata-se de descobrirem aqui o significado de uma daquelas expressões que qualquer português conhece, mas que para estrangeiros nem sempre é fácil entender, embora no vosso caso, como são portugueses de adoção, vão acertar de certeza. Para mais, o Olivier, estando em férias, está mais atento à meteorologia que nunca, mas o que é armar um pé de vento? Armar um pé de vento. Um pé de vento? Armar un pé de vento é se callar armar un problema ou lle dar máis importancia ao problema do que ten, é dizer, No. é armar un problema cando realmente non há un problema. Armar un pé de vento é estas persoas que son exageradas, que ante cualquier coisa arman un problema ou crían un problema, non sei. Não estás longe, não estás Não. longe. É armar uma discussão, não? Sim, exatamente, é armar uma discussão, Um problema, não é armar uma discussão. confusão, armar... Mas eu fiz batota, eu fui ver no computador, é a vantagem está de férias. Mas eu non fiz batota. Mas eu sou honesto. Mas eu sou honesto. Temos de trazer aqui a censura a este programa, Sim, porque é inaceitável. Eu não teria adivinhado, não teria. Como se diría en español, tablas, 50-50. Sim, não, o Olivier Não, mas eu não teria adivinhado. é desqualificado. Não, aqui. tu desqualificado. Não, mas a Begonha esteve lá bastante perto e de facto é isso. Um pé de vento é uma desordem, uma confusão, criar confusão, Claro. enfim. Muito bem, foi o último índice de Tugalidade antes de férias. Hein? Ganhaste, Begonha, ganhaste. Boa. Índice de Tugalidade. O Olivier volta a acertar em setembro. Fica Então, para olha, temos de setembro. nos despedir também assim um pouco à distância da Begonha e do Olivier, Sim. desejando a ambos boas férias e É desejando verdade, também boas a quem nos férias. segue habitualmente aqui às sextas-feiras no Visto de Fora, que seja um período de descanso bem passado este, retemperador, e bem precisamos para o que, pelos Para o que vistos, virá. nos espera Exatamente. na próxima temporada, na rentrée, como habitualmente se diz, e que promete ser tão complicada com este contexto internacional e tudo mais. É verdade, Mas, não está enfim, muito fácil, Miguel. Mas boas cá férias. estaremos para ver boas férias, Miguel. Um beijinho à Begonha, um abraço ao Olivier e, entretanto, mesmo de férias, já sabe, pode enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Prometemos regressar em setembro.